telecomunicações estarão para o século XXI como o petróleo esteve para o século XX. Delas dependerão a geração de riquezas e a distribuição do bem-estar social. Sobre elas repousarão os poderes políticos e econômicos e dependerão o acesso à informação, à cultura, ao exercício da democracia e da cidadania. A indústria das telecomunicações já é a maior do mundo. Grandes grupos capitalistas estão interessados nesse negócio, que envolve não somente telefonia tradicional, mas todo um conjunto cada vez mais diversificado e sofisticado de sistemas de comunicações, via cabo, rádio ou satélite. É por isso que as telecomunicações estão passando por grandes transformações empresariais e políticas em todo o mundo. Essas transformações visam acabar com os monopólios públicos que na Europa e nos Estados Unidos, desde o começo do século até os anos 80, eram responsáveis pelos serviços de telecomunicações. A quebra dos monopólios começou nos Estados Unidos entre 1980 e 1982. Desse processo nasceu uma dezena de enormes companhias. Empresas que possuem mais de 15 milhões e até 30 milhões de assinantes. Empresas que faturam acima de 20 bilhões de dólares por ano. Mas nos últimos 2 anos, essas corporações iniciaram processos de fusão e incorporação que parecem conduzir à recomposição do velho monopólio em novas bases. Nos países europeus, alguns governos transformaram suas PTTs em poderosas empresas capazes de competir com as americanas no mercado global, as telecoms. As telecoms passam, então, a ser definidas como operadoras nacionais. Ao mesmo tempo, esses países e também o Japão abriram seus serviços de telecomunicações para a concorrência. Mas sempre o operador nacional é um dos concorrentes. Junto com todas essas mudanças, as grandes operadoras americanas e europeias transformaram-se também em grandes operadoras transnacionais. Passaram a criar alianças entre si para oferecer serviços corporativos aos grupos multinacionais que precisam de redes e serviços para administrar seus negócios em volta do mundo. Assim, essas operadoras formam parcerias, juntando empresas europeias e americanas. Outras parcerias juntam operadores de telefonia com os de TV a cabo, gerando uma ampla gama de ofertas no mercado da informação, tanto para os negócios quanto para o entretenimento. Com esta globalização, as corporações de telecomunicações começaram a absorver redes e serviços em outros países. Foi o que aconteceu na América Latina. O modelo monopolista nas telecomunicações não chegou logo à América Latina e ao Brasil. Até as décadas de 50 e 60, a corporação norte-americana ITT era dona da maioria dos sistemas telefônicos da América Latina, que, aliás, funcionavam muito mal. Com o avanço da industrialização e da urbanização, tiveram que ser estatizados para poder melhor servir aos setores econômicos e sociais que se expandiram durante o período nacional desenvolvimentista. Acompanhando, como sempre, de forma subalterna, as mudanças nos países capitalistas centrais, o capitalismo periférico latino-americano está promovendo a reprivatização das nossas telecomunicações. Quase todas as operadoras estatais da América Latina foram adquiridas por operadoras nacionais europeias. A Telefônica de Espanha abocanhou o Chile, o Peru, a Venezuela, metade da Argentina e outros na América Central. A France Telecom, aliada à STET, tomou o México e levou a outra metade da Argentina. É neste cenário que devemos analisar as possibilidades do Brasil. Por exigência da nova ordem econômica mundial, as nossas telecomunicações serão abertas à concorrência nacional e internacional. Mas podemos e devemos discutir se vamos entrar nesse processo como observadores passivos ou como agentes ativos. No Brasil, o sistema de telecomunicações é constituído pelo Grupo Telebrás, no qual se inclui como empresa coligada a CRT do Rio Grande do Sul. O Grupo Telebrás é o 18º operador de telecomunicações do mundo em termos de faturamento. O Grupo Telebrás é o 15º operador mundial em termos de número de linhas telefônicas. Cerca de 16 milhões de terminais fixos e ainda 4 milhões de terminais celulares, mais do que na França ou na Espanha. Em número de linhas, a Telebrás é disparado a maior operadora da América Latina, detendo cerca de 2% da planta mundial de telefonia. O nosso sistema de telecomunicações alcança todos os 5.500 municípios brasileiros e mais de 20 mil localidades, desde grandes metrópoles até pequenos povoados de interior,
nos quais existe pelo menos um posto telefônico ou um orelhão. A Telebrás, via Embratel, mantém e opera uma rede de tronco de micro-ondas do tamanho do Brasil, 2.000 quilômetros de fibras óticas e 4 satélites de comunicações. O Centro de Pesquisas da Telebrás, o CPQD, emprega 1.000 cientistas e engenheiros e domina as tecnologias de comunicações óticas e de comutação digital. É o único centro de pesquisas de porte em telecomunicações na América Latina e nos demais países do Hemisfério Sul. Pelo que realiza, pode ser relacionado entre os 10 maiores do mundo. No mercado acionário, a Telebrás é uma das mais importantes empresas brasileiras. Suas ações movimentam 65% da Bolsa de São Paulo e estão entre as 10 mais importantes da Bolsa de Nova York. Além disso, a União só detém 21% das ações da Telebrás, o que a torna uma das empresas de capital mais democratizado do mundo. O sistema Telebrás já atendeu a demanda residencial básica da classe média do país. Cerca de 25% das residências urbanas brasileiras dispõem de linha telefônica. Se considerarmos somente a nossa população com renda superior a 10 salários mínimos, a taxa de penetração da telefonia é de 44 linhas por 100 habitantes. Onde o sistema pouco penetrou foi nas camadas de baixa renda. Por isso, na média geral, o Brasil possui 10 telefones por 100 habitantes. Mesmo assim, o sistema atende de alguma forma a população mais pobre, através da ampla disseminação de telefonia pública, os populares orelhões, tendo inclusive desenvolvido uma tecnologia específica orientada para esta imensa faixa de usuários, o telefone a cartão indutivo, uma tecnologia genuinamente brasileira desde a sua concepção. Certamente, o sistema Telebrás tem falhas. Ele foi criado sob o regime ditatorial, numa época de desenvolvimento excludente e elitista. Por isso, e também por causa das enormes diferenças sociais, da injusta distribuição de rendas que existe no Brasil, o sistema não se universalizou, mantendo diferenças entre o atendimento às camadas mais ricas e as mais pobres da população. Precisamos de um novo modelo que corrija suas falhas, mas que não jogue fora a criança com a água suja da bacia. O Brasil pode e deve adotar nas telecomunicações uma estratégia, uma política e uma legislação similar à dos países centrais. Não temos por que imitar a subserviência de outros países da América Latina. No entanto, o atual governo iniciou um processo de destruição, liquidação e evaporação do sistema Telebrás. Se prevalecer o projeto do governo, a Telebrás está condenada a desaparecer. O ministro das Telecomunicações anunciou o que significa para o governo reestruturar e privatizar o grupo Telebrás. Primeiro, vender em separado as lucrativas Embratel e Telesp. Segundo, formar 9 operadoras de telefonia celular separadas das teles e, em seguida, privatizá-las. Terceiro, reunir o que sobrar em 2 companhias que atenderão ao resto do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste sem São Paulo, Sul e Centro-Oeste. O resultado, entre outros, será o de subtrair do mundo um concorrente global. A Telebrás tem dimensões, porte e suporte tecnológico para adotar estratégias mundiais semelhantes às das telecoms europeias. Todas juntas, Telebrás, Embratel e as 27 teles formam um global player. Fatiadas, elas somem na poeira. A Embratel e as teles da região sul, sobretudo a Telesp, são muito lucrativas. É parte desse lucro que equilibra as contas das telecomunicações na região norte e nordeste, onde são deficitárias. O fatiamento e liquidação da Telebrás atingirá esse sistema, podendo deixar o norte e o nordeste do Brasil sem comunicações decentes com o sul. Regiões do Brasil que não derem lucro ou não interessarem ao capital correm o risco de ficar mudas neste modelo. Já há um exemplo atual. Nenhum grupo privado se interessou pela banda B da telefonia celular na região norte. O projeto do governo enfrenta oposição na nossa sociedade. Esta oposição somente não é maior porque a imprensa tem boicotado um debate amplo e democrático dessas questões. Mas aqui e ali aparecem artigos em jornais assinados por jornalistas lúcidos, professores qualificados e empresários nacionais criticando tamanho desatino. Durante os debates da lei de regulamentação, deputados da oposição e até do próprio partido do governo defenderam a manutenção da unidade do sistema Telebrás.
Também os trabalhadores em telecomunicações, organizados na Fitel, têm uma proposta clara e definida: reorganizar o grupo Telebrás na Brasil Telecom. Em vez de fatiar o sistema, a Fitel propõe reunir tudo numa só grande empresa, a Brasil Telecom. O Brasil passaria a contar assim com seu operador nacional de telecomunicações, destinado a competir no mercado brasileiro e internacional com outros operadores, a formar com eles alianças e parcerias e a cumprir missões de interesse do progresso social e do desenvolvimento tecnológico de nosso país. A Brasil Telecom não exerceria monopólio. O governo poderia abrir os segmentos de serviço à concorrência, como aliás já vem fazendo com a telefonia celular. Os operadores globais poderiam então comprar concessões ou se aliar à Brasil Telecom para atuar em alguns segmentos. O que não faz sentido é alienar o que já temos a algum operador, como a World Partners ou a Global One, substituindo o monopólio estatal por algum monopólio privado, que, para piorar, ainda teria o seu centro de decisões fora do Brasil. Além de consolidar seu operador nacional, o Brasil precisa de uma legislação que assegure regras justas de competição e institua a obrigatoriedade de atender a serviços de interesse público. Em nosso país, além de universalizar a telefonia, precisamos fazer das novas infovias meios de resgatar a dívida social, colaborando para melhorar o ensino e a saúde pública e para sustentar o desenvolvimento tecnológico. Aqui, as salvaguardas sociais têm que ser mais rigorosas que nos países desenvolvidos, porque em função de nossas desigualdades, o desafio é muito mais duro e penoso. Propostas muito claras, objetivas e concretas para introduzir salvaguardas sociais na LGT foram elaboradas pelos trabalhadores e apresentadas ao Congresso Nacional durante a recente tramitação do projeto de lei. O governo se recusou a discuti-las.